A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui nessa noite fazendo uma reflexão, uma meditação na Sagrada Escritura. Eu quero, junto com os irmãos, fazer um comentário aqui sobre a Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 12. Um texto conhecido dos irmãos. Eu acredito que traz para nós nesse tempo alguns ensinamentos muito práticos para a nossa vivência. Fala assim na minha Bíblia: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito à primogenitura. Queridos irmãos, esse texto, ele traz para nós um ensinamento prático, ele traz para nós alguns conselhos e um direcionamento. O autor dessa carta, ele já desde o texto do capítulo 11, ele vem mostrando exemplos de fé e obras, exemplo de homens, mulheres, de servos de Deus, que venceram no tempo da angústia, no tempo da dificuldade. Eu acredito que quando nós vemos o exemplo de homens e mulheres que buscaram servir o Senhor no tempo da crise, eles lutaram para colocar a sua vida à disposição do nosso Deus, mesmo nos períodos de extrema dificuldade. E o apóstolo que escreve essa carta, nós não temos aí o conhecimento da assinatura da carta aos Hebreus. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo. Cada um diz uma coisa, né, irmãos? Por não ter uma assinatura no texto inicial, como era hábito dos apóstolos fazer. Mas o apóstolo, a pessoa que escreve essa carta, inspirada pelo Espírito Santo, no capítulo 11, capítulo 2, nesse inteirinho de coisas que ele vai colocando, situações práticas, como eu já falei, ele diz que no tempo da nossa vivência aqui nessa terra, como servos de Deus, nós devemos viver uma vida diferente, uma vida baseada no servir. E ele mostra que isso vale a pena. É interessante porque muitas vezes a gente tem dificuldade em exemplificar a recompensa, mensurar o porquê. Nós devemos ir até o fim, perseverar, mesmo quando as coisas vêm todas contrárias à nossa fé. Nesse texto que eu li, portanto, ele faz uma junção. O texto anterior, ele equiparou a vida cristã com uma corrida, e ele falou da disciplina. Ele fala da vivência de cada pessoa com seus pais, por exemplo, onde os pais disciplinam os filhos, educam os filhos, privam os filhos de alguns desejos, porque a criança, o adolescente, às vezes ele deseja, almeja coisas que os pais, na sua experiência, sabem que aquilo ali produziria algum dano à vida daquela pessoa. E o pai priva ela, diz, não, você não vai fazer isso, você não vai por essa direção, eu já sei o final dessa história. E ele, o autor, diz que no momento, irmãos, da privação, da luta ou do castigo, no momento da disciplina dos pais, parece que não há lucro, parece que não há recompensa, mas essa recompensa vem depois. Na hora do plantio, você vai ter calos nas mãos, você vai ter trabalho, suor, vai ter sacrifício, mas quem planta está de olho na colheita que vai vir depois. E a vida cristã, ela é assim. E o autor, ele vem dizendo, portanto, tornar a levantar as mãos cansadas, porque na hora da escrita dessa carta, o evangelho era motivo de perseguição, e os nossos irmãos estavam passando por grande perseguição, mas o autor vem dizendo, olha, não se preocupe, levanta, fortalece as mãos cansadas, coloca os joelhos desconjuntados no lugar, anda mais um pouco, caminha mais. Às vezes a gente tem dificuldade para levantar do tombo que a gente leva nessa vida.
Eu vejo pessoas que às vezes caem em diversas, vamos dizer assim, armadilhas do diabo, da carne, e depois fica com vergonha de retornar aos pés do Senhor, ao altar. Mas a vida humana, irmãos, diante de Deus, ela é patente. O Senhor vê, o Senhor sabe de dentro para fora qual é a nossa estrutura, quais são as nossas forças e quais são nossas fraquezas. Então, quando o autor ele diz, olha, mesmo que esteja difícil, caminha mais um pouco, vai mais um pouco, avança mais um pouco, porque palmo a palmo, irmãos, dia a dia, momento a momento, nós devemos exercer nossa fé, devemos colocar os nossos esforços para que a cada dia nós possamos vencer as nossas dificuldades espirituais, emocionais, físicas. As enfermidades acometem, os problemas financeiros, as perseguições, tentações, as provações, mas nós temos uma fé, irmão, sólida, uma promessa que para nós ela é com certeza uma promessa que não voltará atrás. Então nós avançamos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. A cada dia nós temos a oportunidade de nos levantarmos e servirmos. E também, irmãos, no nosso servir ao Senhor, nós temos a oportunidade de usufruir da graça, da bênção de Deus. O autor, ele usa esse texto de uma forma tão bonita, poética. Torna a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, façam veredas direitas para os vossos pés. Você caminha numa direção, porque às vezes as pessoas que estão tropeçando, manquejando, que estão também tendo dificuldades, elas olham para você e vão ver em você, vamos dizer assim, um trabalhar de Deus e a graça de Deus que te conduz, e ela também vai se conduzir por esse caminho que você está trilhando. Lembro que no começo do capítulo 12, o autor disse que nós estamos rodeados de um número de testemunhas, o legado dos heróis da fé que venceram, nos dando a expectativa e a esperança de vencermos também. Então, quando eu olho, irmãos, as coisas que nós estamos vivendo hoje, nós devemos lembrar que muitos já viveram, que não há nada novo debaixo do sol, como diz o rei Salomão. Então, se os nossos irmãos venceram as suas provações, passaram por dificuldades e continuaram, é muito só da nossa fé. Somos capazes de vencermos também. E aqui nós vemos, irmãos, a graça de Deus fortalecendo aqueles que desejam, irmãos, servir o Senhor com sua intensidade, buscando o Senhor de forma plena, completa e indo até o fim. A nossa esperança, irmãos, ela é exercida agora, mas nós temos, irmãos, com certeza, convicção que vai chegar um dia que todas as promessas serão sólidas, serão cumpridas, e estaremos com o Senhor desfrutando, irmãos, do que hoje nós estamos plantando. Então, a nossa vida de intensa fé, de buscar, de viver, eu falei que era prático, ela vai servir de exemplo para outros. Os dias que o Senhor me perdoou dos meus pecados, hoje serve de exemplo para pessoas que estão perecendo por causa do pecado, pessoas que estão envergonhadas. Eu digo para elas, olha, não se envergonhem, porque o pecado acometeu toda a humanidade. Alguns irmãos acham que são mais santos que os outros, mas o pecado, ele entrou e destituiu a glória de Deus de toda a humanidade. Através de Cristo, a graça vem e nós temos novamente essa glória. Nós temos a vida eterna, que é recompensa da fé em Cristo Jesus. O autor, ele continua um texto muito pleno e diz assim: e tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Privar da graça, irmãos, se afastar da graça, perder a graça, é uma questão muito importante. Todo cristão deve zelar. A palavra de Deus não pode ser tirada do seu coração. A promessa não pode ser perdida de vista. Muitos começaram bem, mas terminaram mal. E nós temos que começar e terminar. Nós vemos o profeta Daniel: tu, porém, vai até o fim. E o fim, irmãos, é glória, recompensa, é a consumação do plano de Deus para a nossa vida. E aqui nós vemos, olha, não deixe, não permita que a graça seja colocada de lado.
E essa é a questão, irmãos. Não podemos deixar o importante que é para a nossa vida, a graça, ficar de lado. A graça nos surpreende, irmãos, a cada dia. A oferta do Senhor de misericórdia, quando estamos distanciados, frios, perdemos, irmãos, às vezes a direção, nós sentimos o Senhor nos tocar, a mão de Deus se estender em direção a cada um de nós, e nós acreditamos piamente que a graça de Deus deve ser alcançada novamente. A graça está à disposição, mas nós nos privamos dela. O verbo está demonstrando isso aqui. Que ninguém se prive da graça de Deus. Que ninguém se prive da graça de Deus. Eu costumo exemplificar isso, irmãos, porque aos Romanos diz que nada pode nos afastar do amor de Deus. Eu tenho completa confiança que Deus, Ele é suficientemente poderoso para preservar aquele que está nele. Então, se ninguém pode me afastar de Deus, eu acredito que somente a minha vontade de andar em direção oposta a essa graça pode me afastar desse amor. Apenas a minha recusa em abraçar esse amor e fazer uso dele. Ninguém vos prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Olha só, falei que era prático. A nossa fé, ela vem de dentro. As nossas ações como cristão, a nossa vivência do Evangelho, ela nasce dentro e ela transborda em obras, em atos. Aqui na carta aos Efésios, o autor, que é Paulo, ele diz que existem obras que são planejadas na eternidade por Deus para que nós vivamos nele. Nós vivamos essas obras, essa maneira de viver. Ela foi projetada por Deus. E aqui eu olho esse texto e eu acho muito interessante, porque se do coração brota a fé, se lá de dentro há o trabalhar de Deus, ele diz: cuidado, para que em vez dessa graça te propiciar esse nascimento de coisa boa, como a fé, como a obediência, como a fidelidade, como a esperança, cuidado para que no lugar não cresça a amargura, sentimento ruim, sentimento perverso, sentimento que abafa muitas vezes aquilo que Deus está produzindo. E uma pessoa cheia de amargura, na hora da tormenta, ela vai dizer que Deus não deu a ela o que ela merecia. Eu já vi muita gente que é murmurador na sua natureza, olhar e dizer assim: olha, não, Deus não me deu o que eu merecia ter tanta coisa e não tive. Aí quando ela passa provação, ela diz: mas Deus está permitindo provação sobre mim, eu não merecia essa provação. E aí vai gerando esse descontentamento, essa amargura. E isso aí perturba, tira a paz e a ligação com Deus. E ela contamina outros. Nós vemos pessoas usando suas redes sociais para contaminar as pessoas a despeito do Evangelho. E o cristão, irmãos, ele tem que ser diferente. Da vida dele tem que brotar luz, tem que brotar coisas boas que vão exercer sobre a vida dos outros influência para o bem, não para o mal. E aqui o autor, ele é muito claro e assertivo. Ele diz: olha, não se prive da graça, não permita a amargura surgir, contaminar, perturbar e contaminar outros ou muitos. Irmãos, finalmente, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que vendeu-se por um prato de lentilha. A alegoria, a analogia que o autor aqui aos Hebreus ele faz, ela é muito clara. Irmãos, havia oportunidade para Esaú e para Jacó. Esaú, como primogênito, ele tinha direito, segundo a cultura judaica, a cultura hebreia, a uma porção maior. A bênção era dele, por natureza, por nascimento. E ele abre mão um dia de fome, uma necessidade de comer, ele vai, irmãos, e abre mão, ele vende, ele entrega, por causa de um prato de lentilha. Não tinha valor nenhum. A promessa de Deus sobre a vida daqueles ia ser muito maior. O valor, o preço, não dá para se equiparar. E aí eu aplico isso na nossa vida de hoje. Tem pessoas que têm colocado de lado a chamada, a vocação,
a graça, o trabalhar de Deus. Tem pessoas que passam por alguma dificuldade familiar e abrem mão da igreja, abrem mão do Senhor, abrem mão da vocação, da chamada. Tem gente que por causa de uma noitada, uma balada de sexta-noite, abre mão da fé, da salvação, da vida eterna. Tem pessoas por causa do namorado, da namorada, abrem mão da graça de Deus. Veja bem, qual era o sentimento? Ele diz que é um sentimento de fornicador e de profano, não valorizar o sagrado. Então as coisas que vêm de Deus, nós temos que olhar para elas e dizer, olha, vale a pena. Eu vou até o fim porque vale a pena. E pessoas estão ficando pelo meio do caminho, e elas vão tentar dialogar e dizer, não, eu fiquei porque a igreja era assim ou era assado, eu fiquei porque o pastor não me deu oportunidade no domingo para cantar, eu parei porque a situação era inversa. Mas quando nós olhamos o autor, ele está dando um conselho prático. Nada vai se equiparar em valor ao que Deus tem reservado para os seus filhos. Não podemos ser como Esaú, que não enxergou o valor que tinha a bênção de Deus na vida dele. E ele troca por algo que era, ele comeu, se alimentou, matou o desejo, matou sua vontade, quando ele olhou a bênção que tinha passado. Pessoas que olham para o presente e abrem mão do seu futuro. Pessoas que querem, entram naquela crise e dizem assim, eu quero ser feliz. Mas em Cristo nós temos felicidade, irmãos. Nós temos proteção para a família, nós temos um Senhor que é provedor, nos dá trabalho, nos dá salário, nos dá saúde. E aí tem um hino muito famoso que eu quero aplicar nisso aqui. Mesmo se ele não desse, ele continuaria sendo Deus. E nós vemos que o sentimento, ele é algo importante na tomada da decisão. Irmãos, nossa cognição, nós sabemos quem é Deus e o que Ele quer para nós. Nossas emoções e sentimentos têm que estar unidas com essa cognição, para nós tomarmos as decisões certas, continuarmos a fazer o que tem que ser feito, caminhar em direção ao céu, mas caminhar da forma certa, correta, observando a vontade do nosso Criador. Então esse texto é muito rico, irmãos, poderia dialogar muito mais sobre ele, mas fico feliz em poder terminar esse texto dando esse conselho para os irmãos e aplicando na vida de todos que me ouvirem através desse vídeo. Deus, Ele tem um projeto para cada um de nós. É individual, customizado, personalizado. Tem pessoas que vão se agarrar à oportunidade. Irmãos, quando você vê alguém, em algum momento da sua vida, ele está lá em cima, depois ele está lá embaixo, ou ele está lá em cima de novo, não repare isso. A vida humana, ela é assim. Agora uma coisa é certa, aqueles que se agarrarem, aqueles que valorizarem, aqueles que entenderem, vão passar por tudo que tiver que passar, mas no final nós estaremos com Cristo, e isso é o que importa. Perseverança hoje, olhar para a promessa hoje, se apegar com Jesus, ser dependente do Espírito Santo hoje, mas os nossos olhos não estão no hoje. Nós somos peregrinos, forasteiros, essa terra não nos pertence, não quer que pertença mesmo. Nós estamos de olho em outra terra, em outro lugar, que vai estar reservado para cada um que for fiel até o fim. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Guarde essa palavra, medite nela e tente, irmãos, vencer todo desânimo, para que Deus possa te dar cada vez mais do que Ele tem para te dar. A bênção e a vitória em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos.